Olá, queridos amigos do blog Brasil Acadêmico. Eu sou Augusto Cury, psiquiatra, escritor e pesquisador do mais complexo dos mundos, a mente humana. É tão complexa que quando nós não temos problemas, nós os criamos. Eu espero que você tenha uma mente tranquila e possa domesticar os seus fantasmas se os tiver. Mas na minha experiência clínica e como pesquisador, é muito fácil a nossa personalidade ser uma casa fechada, onde nós produzimos uma série de problemas, de conflitos, de vampiros da mente que sugam a nossa alegria e transforma a nossa história de um teatro de humor num teatro de terror. É por isso que, infelizmente, muitos sofrem por antecipação, ou seja, fazem o velório antes do tempo. Outros ruminam o passado e chafurdam na lama da culpa, das perdas, das crises e das dificuldades. Eu aqui, na Procuradoria-Geral da República, eu dei uma conferência sobre a síndrome do pensamento acelerado, sobre o circuito fechado da memória e quais são as técnicas mais importantes para proteger a emoção e gerenciar pensamentos. E estou lançando um livro muito importante nessa área que chama Pais Inteligentes Formam Sucessores e Não Herdeiros. E é uma diferença enorme, gritante, até dantesca entre herdeiros e sucessores. Mas no mundo todo nós fazemos uma confusão enorme nesta área. O que são os herdeiros? Os herdeiros são aqueles que recebem uma herança, seja qual for, carga genética, a vida, os valores dos seus pais, a cultura do seu povo, a ética e às vezes bens materiais. Mas os herdeiros, eles consomem de maneira irresponsável a sua herança. Vivem de maneira inconsequente, não pensam a médio e longo prazo e, infelizmente, a grande maioria acaba vivendo na sombra dos seus pais, enquanto sucessores, eles preservam e enriquecem os seus bens. Eles pensam a médio e longo prazo, saem da esfera da sombra dos seus pais para abrir o leque da sua mente, se reinventarem e, consequentemente, construir um legado. Por isso, pais inteligentes, e não apenas pais, mas também executivos, líderes inteligentes, professores inteligentes, formam sucessores, não herdeiros. O que você é? Um herdeiro ou um sucessor? Você deve se questionar. Se você reclama de tudo e de todos, você é um herdeiro. Se você curva em agradecimento para os seus pais, por mais defeito que eles tenham, para com seus colegas de trabalho e até mesmo para com o seu parceiro ou parceira, você é o sucessor. Porque sucessor, ele é alguém que faz a diferença no teatro social. Ele exalta quem está ao seu redor e não denigre, diminui, apequena. Se você é uma pessoa imediatista, quer tudo rápido e pronto, como um cheeseburger, você está se comportando como um herdeiro. Porque um sucessor, ele trabalha a sua paciência, adia o prazer imediato, o mecanismo de recompensa rápido, para pensar no futuro, para mergulhar nas águas da realização mais profunda e intensa. Ou seja, os sucessores, eles trabalham perdas e frustrações, transformam o caos em oportunidade criativa e escreve capítulos nobilíssimos quando o mundo desaba sobre ele. Portanto, o que a humanidade precisa é de sucessores. As empresas vão à falência, os reinos caem, as sociedades se degradam ou se diluem porque elas formam frequentemente herdeiros, que, como eu disse, são consumidores responsáveis, torradores da sua herança. Enquanto sucessores, eles fazem a diferença no teatro social, eles são uma dádiva, porque estão sempre promovendo quem está ao seu redor e pensando na sustentabilidade dos recursos naturais, pensando nas próximas gerações. Agora, queridos amigos, um sucessor é alguém simpático, alguém que distribui sorrisos. Se você distribui poucos sorrisos, você deve se questionar quem é. Um sucessor é carismático, ele distribui elogios. E também um sucessor é empático, se coloca no lugar dos outros e distribui sabedoria. Portanto, distribuir sorrisos
como os simpáticos, elogios como os carismáticos e sabedoria como os empáticos, faz toda a diferença na sua família, na sustentabilidade do afeto, toda a diferença no seu trabalho, toda a diferença, inclusive, como líder, como empreendedor, como um acadêmico. Estamos preocupadíssimos com como anda a humanidade. Nós tomamos o caminho errado. A minha palestra vai ser sobre o mal do século, a síndrome do pensamento acelerado e como nos proteger, como gerenciar a nossa mente, como administrar a nossa emoção para termos qualidade de vida e uma inteligência criativa, proativa, livre e emocionalmente saudável numa sociedade altamente estressante. Penso que vocês não precisam de psiquiatras, todos aqui não têm ansiedade. Até os psiquiatras precisam ser assistidos. Todos os profissionais que têm um trabalho intelectual intenso têm sido abarcados por uma síndrome que eu tive o privilégio de descobrir e a infelicidade de saber que grande parte da população mundial é acometida por ela, das crianças aos da terceira idade ou da melhor idade. Como eu disse, ela se chama síndrome do pensamento acelerado. E nós não sabíamos que acelerar o pensamento era um problema, porque as grandes teorias, como a de Freud, de Jung, de Adler, Piaget, Vygotsky, Arthur Schopenhauer, Kant, Hegel e assim por diante, todos os grandes teóricos usaram a peça chamada pensamento pronto ou pronta para desenvolver teorias, seja sobre a formação da personalidade, os bloqueios do processo de aprendizado, as relações sociopolíticas, a ética e assim por diante. Então usaram os tijolos prontos, mas a nossa ciência, as ciências humanas, incluindo as ciências jurídicas, cometeram um erro crasso, dramático. Nós não estudamos o próprio tijolo, não estudamos o átomo da psicologia e das ciências humanas, que é o próprio pensamento. O que é o pensamento? Por exemplo, nós vivemos numa sociedade livre, democrática, mas somos livres para pensar? Eu dei uma palestra no Supremo Tribunal Federal e comentei para brilhantes profissionais, inclusive para meu amigo Dr. Aires Brito, antes dele se aposentar, que nunca nas sociedades livres houve tantos escravos num único lugar, que é inadmissível ser um prisioneiro dentro de nós mesmos, no território da nossa mente. Quando você produz uma ideia perturbadora, você é livre para controlá-la? O teu eu, que representa a capacidade de escolha, a autodeterminação, a consciência crítica, a identidade básica e fundamental. Enfim, o teu eu é um pleno líder, é plenamente líder da sua psique? O que vocês acham? Somos a única espécie pensante, em meio a mais de 10 milhões de espécies catalogadas, a única que tem consciência, que pensa. Mas o fato de sermos uma espécie pensante nos propiciou direitos, propiciou ferramentas para que sejamos autores da nossa própria história. A cada 4 segundos, uma pessoa tenta o suicídio na Terra. E a cada 40 segundos, uma pessoa consegue morrer. 10 a 20 milhões de pessoas, portanto, tentam o suicídio. Todas elas são livres? Ou existem algemas mais dramáticas e insidiosas do que as algemas de ferro que as pessoas de cor negra submeteram-se no passado? É uma grande questão. Tudo que vem na sua mente, todos os pensamentos, sejam eles angustiantes ou aliviadores, sejam eles asfixiantes ou capazes de oxigenar a sua criatividade, são eles produzidos pelo eu, pela vontade consciente, ou há fenômenos nos bastidores da nossa mente
que lê a memória sem autorização do eu? São grandes questões que mesmo os filósofos das ciências jurídicas não tiveram oportunidade de estudar. Mas nós precisamos entrar nessa área. Principalmente porque, como eu disse, a humanidade tomou o caminho errado. Nunca na era digital, nunca na era em que nós nos conectamos com o mundo, inclusive através das redes sociais, tivemos tantas dificuldades de se conectar conosco. Se a sociedade te abandona, a solidão é suportável. Mas se você mesmo se abandona, ela é intolerável. E, sinceramente, há centenas de milhões de pessoas autoabandonadas que nunca tiveram coragem de se arriscar a penetrar em camadas mais profundas do seu próprio ser. Por isso, essa minha conferência não é uma conferência de motivação ou de autoajuda, é uma conferência no nível em que eu dou aula para os meus alunos do mestrado e doutorado, em psicanálise, em psicologia multifocal, em gestão de pessoas e ciências da educação. Nunca uma geração teve tantos elementos para ter uma emoção estável e profunda, mas nunca a emoção foi tão superficial e as pessoas foram tão insatisfeitas cronicamente. Eu lancei nos Estados Unidos o programa Free Mind, talvez, e falo isso com muita humildade, o primeiro programa mundial de prevenção de transtornos psíquicos, com ferramentas como proteger a emoção, gerenciar pensamentos, filtrar estímulos estressantes e também a mesa redonda do eu, ou reeditar o filme do inconsciente, ou as janelas traumáticas, enfim, 12 ferramentas que eu trabalhei neste programa durante 15 a 20 anos e lancei lá para mais de 600 profissionais, dos quais a maioria eram mestres e doutores da área de saúde, também tinha na área de ciências da educação e direito. E eu fiz um teste de qualidade de vida para um teste de qualidade de vida com eles. O resultado foi que quase todos deveriam estar internados. E eram profissionais da minha área. Esse é o grande paradoxo, quismo humano. Haja visto que 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, cedo ou tarde, desenvolverão um transtorno depressivo ou último estágio da dor humana. Prestar atenção, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, 20% dessa plateia, experimentarão a mais insidiosa das dores, a mais cálida, um transtorno depressivo maior, aquela pessoa que sempre foi tranquila e serena e quando abarcada por uma crise, uma perda ou uma frustração, até uma traição ou um vexame público, desenvolve um quadro depressivo. Ou a depressão distímica, que é aquela pessoa que sempre foi pessimista, mórbida, perdeu o encanto pela vida e vivenciou um desprazer de viver. Ou a depressão ciclotímica, alterna-se o prazer com angústias, humor depressivo, isolamento social. Ou a reacional, que é uma pessoa abarcada por um estímulo estressante intenso que interrompe a sua tranquilidade e serenidade. Há vários tipos de depressão, inclusive a depressão bipolar, que se encaixa mais dentro daquela ciclotimia. Bom, e o problema não é só a depressão. De acordo com a Universidade de Michigan, pasmem, 1 em cada 2 pessoas, ou mais de 3 bilhões de seres humanos, cedo ou tarde, desenvolverão um transtorno psiquiátrico. Além da depressão, a síndrome do pânico, transtornos obsessivos compulsivos, diversos tipos de ansiedades, fobias, psicoses e doenças psicossomáticas. O que está ocorrendo? Nós temos de nos perguntar, por que estamos adoecendo rápido e coletivamente?
Por que por motivos fortuitos as pessoas têm atos violentos na atualidade? Motivos banais? Por que o ser humano, que é excelente para a sua instituição, excelente para a sua empresa, se torna frequentemente um carrasco de si mesmo, um grande paradigma? Brilhantes magistrados, médicos, psicólogos, executivos, promotores, brilhantes cientistas, professores, são ótimos em sua atividade socioprofissional, mas um algoz de si mesmo não sabe como proteger a sua emoção, gerenciar os seus pensamentos, não sabe filtrar estímulos estressantes. Deixe-me perguntar aqui, educação mundial, uma das minhas críticas à educação mundial, tanto no programa Free Mind como nos outros livros, inclusive crítica até aos países nórdicos, como a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca, que todos a consideram uma educação invejável, inclusive a educação chinesa, que tem um PISA alto, uma avaliação universal dos estudantes, principalmente na área de lógica e interpretação de textos. Bom, minha crítica é que nós, cada vez mais, pautamos uma educação para compreender o mundo de fora, do pequeno átomo que nós nunca veremos, ao imenso espaço que nós nunca pisaremos, mas não compreendemos o planeta psíquico, que todos os dias nós andamos, respiramos e vivemos. Por exemplo, quais são as ferramentas para proteger a emoção? Operá-las pode definir seu futuro emocional. Ainda que você tenha aplausos, sucessos, nas mais diversas maneiras, e seja até hábil em educar-se financeiramente, se você não educar a sua emoção para filtrar estímulos estressantes, como sobreviver quando alguém te criticar, quando alguém te ferir, ou cometer injustiças? Quem já foi traído aqui de alguma forma? Levante as mãos. De qualquer forma, levante as mãos. A maioria, eu sei. Quem nos trai? Os amigos ou os inimigos? Os amigos. Só as pessoas que nós damos muito, entregamos muito, e vem tão pouco, ou vem um ato inesperado, ferino por detrás, é que nos machucam. Os inimigos, entre aspas, os desafetos, entre aspas, nos frustram. Mas só os amigos são capazes de estimular um fenômeno que até pouco tempo nós não sabíamos que existia, chamado RAM, Registro Automático da Memória. A registrar de maneira... Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, ele faz parte de um grupo filosófico chamado existencialista. Quem são os outros representantes? Nietzsche, Merleau-Ponty, Husserl, Kierkegaard e tantos outros. Qual é a tese de Jean-Paul Sartre? Bela, poética, inclusive que inspirou as ciências jurídicas. O ser humano está condenado a ser livre. É uma tese bela, porém tem vários aspectos ingênuos, e eu vou mostrar isso. Quando você observa um bebê querendo fugir do colo da mãe, experimentar objetos, está certo a tese de Sartre. O ser humano, ele quer ser livre. Quando você vê que um povo jamais submete a um ditador, que cedo ou tarde ele vai se contrapor ao ditador, está certo. Ninguém controla a mente humana. Quando você vê um adolescente sonhando, se arriscando em novas amizades, ou você vê um adulto andando por ares nunca antes respirados, se aventurando também por novas experiências para empreender, está certo. O ser humano tem uma sede de liberdade. Se você olhar para as pessoas que tentam suicídio e percebe que, na realidade, embora Sartre não tenha estudado esse ponto, na realidade, toda pessoa que pensa em suicídio, na verdade, tem sede e fome de viver. O que ele quer é matar a dor, a angústia e não a vida. Porque, do ponto de vista filosófico, todo pensamento sobre a morte é uma homenagem à vida, porque a morte não pensa, só a vida pensa.
Na verdade, são mecanismos de tentativa de superação, mas infelizmente atentam contra o próprio corpo. Bom, olhando para esses aspectos, Sartre estava correto, mas quando você olha para o fenômeno RAM, registro automático da memória, quando você observa que nos computadores você é um Deus, registra o que quer, quando quer, mas no córtex cerebral isso é impossível. Se você detesta alguém, tenha certeza, ele vai dormir com você e perturbar o seu sono. Porque o fenômeno RAM, registro automático da memória, sem autorização do eu, registra de maneira privilegiada, porque tudo que tem mais alto nível de tensão, rejeição, ódio, raiva, é registrado de maneira intensa, formando uma janela killer. E quando você vê que uma janela killer ou traumática ou conflitante tem um alto volume de tensão, quando você entra nela, bloqueia milhares de outras janelas com milhões de dados e o eu não consegue dar respostas inteligentes nas situações estressantes, eu te pergunto, aonde está a liberdade? Se o registro não depende do eu, o registro é automático e involuntário, aonde está que o ser humano, a tese em que o ser humano está condenado a ser livre? E se uma janela killer sequestra o eu no único lugar que ele deveria ser livre, aonde está a tese que o ser humano, mais uma vez digo, está condenado à plena liberdade? Não. Ele só é livre quando ele é educado para ser livre. Ele só é livre quando tem um eu, autor da sua própria história. Ele só é livre quando ele não reage, quando ele não pauta a sua agenda pelo fenômeno ação-reação, estímulo-resposta, bateu, levou. Quando ele recolhe-se dentro de si e supera a necessidade neurótica de reagir, a necessidade neurótica de responder. Caso contrário, vamos ferir as pessoas que mais amamos. Portanto, a grande tese dessa corrente filosófica belíssima que eu admiro, que respeito e valorizo, ela é ingênua, porque há armadilhas da nossa mente que conspiram contra a nossa liberdade. E vou falar uma outra armadilha. Não disse que há dois fenômenos inconscientes, gatilho e janela da memória, detona o gatilho, abre uma janela. Por exemplo, se uma pessoa tem fobia social, medo de falar em público, quando ela ensaia na sua casa não há nenhum problema, ela consegue desenvolver espontaneidade, consciência crítica, raciocínio esquemático, mas quando está diante dos seus pares, se levanta, chega a sua vez, o coração começa a bater e em frações de segundos detona o fenômeno do gatilho da memória, abre uma janela killer. Qual o mecanismo que se fecha? O circuito da memória. E muitas, milhões... Que os seus dias sejam felizes, mesmo diante dos seus desertos. Que o teu eu tenha um caso de amor com a sua qualidade de vida. E que vocês possam lutar pelos seus sonhos. E saibam que sonhos não são desejos, sonhos são projetos de vida. E dentre todos os seus sonhos, que você possa proteger a sua emoção, gerenciar os seus pensamentos e o seu eu ser autor da sua própria história. Para mudar o mundo, pelo menos o seu mundo, e também o mundo das pessoas que te circundam. Muito obrigado por vocês existirem.